Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 27 de julho. Eu espero, como sempre, conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Bom, meus amigos, vocês sabem que aqui a gente fala real. Hoje talvez seja uma das grades mais chatas dessa paralisação da temporada europeia. Tem pouca opção, muitos jogos ao mesmo tempo, e isso realmente é um fator muito prejudicial, porque quando eles são mais separados, a gente ainda consegue, com uma leitura de jogo, ter uma boa percepção, talvez, de uma oportunidade. Mas quando é tudo junto, quando é cavalado assim, igual a UEFA consegue fazer com a Conference, com a Europa League, fica ainda mais difícil. Então, o alerta de risco do dia de hoje ele é alto, tá? Mas eu me comprometi a gravar o planejamento todos os dias esse ano para vocês. Mesmo nesses dias ruins, estaremos aqui juntos. Nem que seja para avisar você, para alertar você, para não fazer nada, tá bom? Começamos às 7 horas da manhã no jogo da Copa do Mundo entre a Austrália e a Nigéria. A Copa do Mundo está sendo sediada pela Austrália e a Nova Zelândia e a seleção da casa tem a oportunidade, talvez, de já garantir a sua classificação. O grupo entre Austrália, Canadá, Nigéria e Irlanda, eu não sei quanto é que foi o jogo de Canadá com a Irlanda, tá? Eu fiz esse planejamento ontem. Então, a hora que você estiver vendo esse vídeo, eu gravo um dia antes. Esse jogo do Canadá com a Irlanda já vai ter acontecido. Se houve um vencedor, por exemplo, se Canadá venceu, Canadá foi a 4 pontos. E isso obriga, obviamente, a Austrália a vencer para já garantir ali uma perninha na próxima fase. Porque aí ela teria o jogo contra o Canadá, no final, uma decisão direta, jogaria pelo empate. Afinal de contas, teria 6 pontos, Canadá teria 4, empatando ela iria a 7, Canadá ficaria com 5, tranquilo, classificaria em primeiro. Se a Austrália empatar com a Nigéria, ficaria com 4 pontos, aí a decisão contra o Canadá, ela pode ser uma decisão pela primeira colocação, caso o Canadá vença a Irlanda, porque também teria 4 pontos, ou seja, 2 seleções com 4 pontos, ou se o Canadá empatou ou perdeu, seria melhor ainda para a Austrália, porque ela de novo poderia talvez jogar por um empate no final. É ruim jogar por um empate, tá? Eu particularmente não gosto desse tipo de regulamento, mas geralmente assim, equipes que vão para empatar, na maioria das vezes se complicam, mas teria essa oportunidade. Caso a Irlanda vença, aí é um fator complicado. Por quê? Se a Irlanda vencer, ela vai a 3 pontos. E aí, caso a Austrália não vença a Nigéria e jogue, por exemplo, por um empate ou empate com o Canadá na última rodada, a Irlanda ainda enfrenta a Nigéria. E aí, considerando que a Irlanda poderia vencer a Nigéria, a Irlanda, nesse momento, última colocada, iria para a liderança do grupo, caso houvesse ali um empate entre a Austrália e Canadá. Ou até mesmo a Nigéria, vai que a Nigéria vence a Austrália. E aí, a Nigéria poderia vencer a Irlanda. Então, a situação da Austrália é: preciso vencer a Nigéria para já garantir praticamente a primeira colocação do grupo. Eu, particularmente, vi o jogo da Austrália contra a Irlanda. Sinceramente, não gostei muito do que eu vi. Não sei se foi a ansiedade da estreia, a pressão por conta de jogar em casa, etc. Talvez tenha sido, mas o segundo tempo, a Austrália marcou um gol num pênalti ali duvidoso, marcado pela brisa brasileira. Depois a Irlanda jogou praticamente sozinha no segundo tempo. A Austrália não saía para o jogo, só se defendia. Acho que tem competência a Austrália para ganhar esse jogo aqui contra a Nigéria? Acredito que sim. A Austrália é uma seleção forte, ganhou, por exemplo, de seleções que também são fortes, como a França, num amistoso recente, a Espanha, a Suécia, a Dinamarca. Não vi aqui jogo contra os Estados Unidos, mas que são os principais aqui, ó. Contra os Estados Unidos, no ano retrasado, um empate, depois uma derrota, normal, né? Então, sinceramente, a Austrália acho que tem condição de vencer a Nigéria. A Nigéria, por si só, vamos dar uma olhada nos jogos da Nigéria. Tirando os últimos jogos aqui, esses 3 amistosos contra Costa Rica, Haiti e Nova Zelândia que ela venceu, ela empatou com o Canadá na estreia. Deixa eu ver como é que foi mais ou menos as estatísticas aqui da... Ó, menos posse de bola, mas uma boa quantidade de finalização no gol. O XG do Canadá praticamente o dobro, né? Mesmo assim, conseguiu um bom número de escanteio. Não é uma equipe boba, tá? Não me parece uma equipe boba. Tomou um cartão vermelho aqui aos 98, então não vou considerar tanto. Mas mesmo assim, nos últimos jogos, ó, contra Estados Unidos, contra Japão, contra México, seleções um pouco mais fortes, a Nigéria não conseguiu vencer. Então eu ficaria de olho nessa oportunidade, talvez de uma Austrália um pouco mais leve depois da estreia, com essa mini pressão de vencer e talvez até conseguir a sua vaga já para a próxima fase, né? Porque dependendo se houver um empate entre Irlanda e Canadá, eu não sei quanto é que foi o jogo, a Austrália estaria muito mais tranquila se vencesse, já estaria classificado. Então acho que dá pra gente considerar alguma coisa a favor da Austrália. Se você é trader, eu já te aconselho ter um pouco de cuidado, tá?
principalmente em relação à estabilização do mercado, porque a Nigéria criou bastante contra o Canadá, teve escanteio, finalizou no gol, teve um bom número até de XG, né, de expected goal, aquela estatística de qualidade da finalização, né, a finalização próxima da área, próxima do gol. Eu acredito que a Nigéria possa criar um pouco mais de dificuldade se você é trader, ou seja, provavelmente você não vai encontrar muita imposição da Austrália a ponto de fazer ficar a favor. Caso aconteça, tudo bem. Se você é punter, vai trabalhar numa casa de aposta, eu não gosto dessa cotação em 40, acho muito arriscada, mas eu gosto de pensar numa vitória da Austrália. Então talvez um primeiro tempo ali um pouco amarrado, com nervosismo, pode te apresentar alguma oportunidade no final do primeiro tempo ou no início do segundo tempo de pegar alguma coisa a favor da Austrália. Talvez um handicap asiático do menos 0,25, nesse momento pagando aqui em torno de 1,28. Talvez um empate anula da equipe da Austrália, nesse momento com uma cotação muito baixa, aqui perto de 1,13. Você vai ter que pegar isso ao vivo, ou num 0,25, próximo de 1,30. Você vai ter que pegar isso ao vivo também. Menos 0,25 asiático significa que se a Austrália empatar, você tem apenas metade da aposta perdida. Nas competições de seleções masculinas, a gente utilizou muito o handicap asiático, deu muito certo, tá? Então pode ser interessante. E também uma dupla chance, talvez lá no final do jogo, ou uma pressão grande da Austrália pode ser bom. Mas eu não pegaria essa cotação pré-live. Apesar de acreditar na vitória da Austrália, eu acredito que essa cotação, essa recompensa, ela não paga tanto pelo risco que a Nigéria também tem condição de criar por aqui. Agora eu vou te dar uma opção de jogos, um combo, vamos chamar assim, de jogos dentro das eliminatórias da Conference League que você pode ficar de olho, sempre tomando muito cuidado com a questão do horário. Tem 3 partidas no mesmo horário, uma meia hora antes e uma hora e meia antes. Tá? Vamos começar com Bodø Glimt e Bohemians. Bodø Glimt da Noruega contra o Bohemians da República Tcheca. 1,29 a cotação do Bodø Glimt. Jogo de ida, todos que eu vou falar aqui são jogos de ida, então expectativa para gol geralmente um pouco mais reduzida. Raras são as situações onde o jogo de ida ele é muito aberto, né? Mesmo assim eu não vou te aconselhar a trabalhar under, até porque o time do Bodø Glimt é muito para frente, vamos dizer assim, né? Um time que está sempre marcando gol, né? Vamos ver a última vez que o Bodø Glimt deixou de marcar um gol aqui. Olha, a gente vai ter trabalho de achar, viu? Que na maioria das vezes, aqui ó, essa derrota contra o Strømsgodset, que ele não fez gol. De resto, olha a quantidade de vitórias que tem o Bodø Glimt, impressionante, tá? Até quando empata aqui um 2-2, 2-2, então é uma equipe assim que produz muito gol, principalmente dentro de casa. A última derrota do Bodø Glimt em casa foi num amistoso no início do ano pro Viborg. Mesmo assim ele marcou 3 gols. Num jogo valendo alguma coisa, ó, Europa League do ano passado, final do ano passado contra o PSV, e mesmo assim ele marcou também um gol. Num jogo que ele não marcou gol e perdeu foi pro Arsenal. Então é um time que produz muito gol. Dá pra ficar de olho nessa possível vitória do Bodø Glimt? Dá, no live, ao vivo, tá? Jogo 1 hora, se você tiver condição de olhar, vale sim. O Bodø Glimt é uma equipe que cede oportunidade, não é uma equipe de imposição extrema, tá? Muito forte ofensivamente, mas que cede oportunidade. Lá atrás não é à toa que tá sempre tomando uns golzinhos. Então, muito cuidado, o Bohemians não é um time bobo, mas não é o melhor time da República Tcheca, tá longe disso, beleza? Dá pra ficar de olho. Não te aconselho no pré-live, porque essa cotação tá muito esmagada. Segundo jogo, esse aqui vai ser às 2 horas da tarde, é o Ferencváros da Hungria contra o Shamrock Rovers da Irlanda. Curiosamente, o Shamrock costuma jogar melhor fora de casa do que dentro de casa, mas mesmo assim, eu acredito que o nível técnico aqui do Ferencváros é um pouquinho melhor, tá? O futebol húngaro aqui é um pouquinho melhor do que o futebol irlandês. Mesmo assim, o Shamrock Rovers pode vir assim com as barbas de molho, porque ele foi eliminado, ele estava nos playoffs de cima ali, se eu não me engano era da Europa League ou da Champions League, não me lembro de qual playoff ele tá vindo. Eu acho que ele tá vindo de um playoff de Champions League, foi contra o Bodø Glimt, aqui ó, Champions League. Então ele desceu de um playoff de Champions League e tá disputando um playoff de Conference League, tá? Ou seja, tava disputando uma coisa melhor do que o Ferencváros. Se eu não me engano, o Ferencváros também caiu. O Ferencváros caiu aqui ó, da Champions League. Perdeu para uma equipe das Ilhas Faroé. Foi 0-0 o primeiro jogo e dentro de casa tomou 3. Ó, dentro de casa tomou 3 gols, não é bom. Tomou 3 gols do time das Ilhas do Faroé, tomou 3 gols do Karabag num amistoso. Não sei não. Aí eu já começo a achar essa cotação aqui um pouco errada, tá? Cuidado. Talvez a gente... Não vou nem dizer que o Ferencváros vai perder esse jogo, mas eu viria, se for para trabalhar, eu viria com bastante pé atrás nesse Ferencváros. O Shamrock, fora de casa, é o problema, né? Os últimos jogos, perdeu para a equipe do Dundalk, perdeu para o Dundalk de novo. Aqui acho que era a Copa, FA Cup, e aí perdeu para o Breidablik, um jogo
por 2-1, já tinha perdido pro Breidablik antes em casa, né? O último jogo entre eles foi aqui, ó, na Europa League do ano passado. O Ferencváros meteu 4-0. Ah, aqui sim. Aqui a gente já tem uma condição melhor, porque o jogo foi muito recente, não faz nem um ano. Vai fazer um ano agora, então talvez não tenha tido tantas mudanças no elenco. E deu pra ver, então, que, ó, a situação aqui é bem diferente. Muito mais chute no gol, muito mais criação de perigo. 7 escanteios do Ferencváros contra 1 apenas. Não diz muito, tá? Talvez não garanta o que vai acontecer nesse jogo de agora, mas eu acho que o que a gente pode levar em consideração é, será que as duas equipes vão levar a Conference League a sério? Se sim, talvez realmente o que eu tinha dito lá no início, o nível técnico da Hungria aqui contra o Shamrock, o Ferencváros da Hungria contra o Shamrock seja bem diferente. Então dá pra ficar de olho nessa vitória do Ferencváros dentro de casa, principalmente se o Shamrock vir com essa barba de molho, né, já tendo sido eliminado numa competição anterior. Se ele vier um pouco mais defensivo, dá sim pra ficar de olho. Talvez até num back favorito no primeiro tempo, com essa cotação mais esmagada. O grande problema é, como é 700 jogos ao mesmo tempo, talvez a gente tenha problema com liquidez. Mais um jogo, 2h30, meia hora depois, Maccabi Tel Aviv contra o Petrokub da Moldávia. Não é o melhor time da Moldávia, o melhor time hoje em dia é o Sheriff Tiraspol. Maccabi Tel Aviv também não é o melhor time de Israel hoje, talvez seja o mais famoso, o que mais venceu, mas hoje o campeão é o Maccabi Haifa. O Tel Aviv venceu recentemente a equipe do Hapoel Beersheva, num jogo que a gente comentou por aqui. É favorito, na minha opinião, também dá pra ficar de olho, mas aqui, como eu não conheço nada do Petrokub, eu te aconselho, se for pra ficar de olho em alguma coisa a favor do favorito, ao vivo também, tá? O Tel Aviv, nos últimos jogos que fez dentro de casa, vamos dar uma olhada, perdeu aqui num amistoso pro Orlando Pirates, isso aqui deve ser time da MLS, imagino eu, perdeu pro Hapoel Jerusalém, e olha, depois para encontrar uma derrota do Tel Aviv, nem abaixando aqui pra Conference League do ano passado eu não consigo achar. Então realmente o Tel Aviv dentro de casa é muito forte, pode valer sim. O que eu tô vendo com frequência é o Tel Aviv tomando gol nos últimos jogos, tá? Isso é um problema. Mas pro live pode valer. Besiktas e Tirana, KF Tirana da Albânia. Besiktas muito superior aqui, obviamente. O que vale de dúvida, ponto de interrogação, é o Besiktas, uma equipe que está acostumada com a Liga dos Campeões, com a Europa League, vai ter interesse de disputar a Conference. Isso é uma informação importante, até porque quando você tem que enfrentar um jogo como esse, você tem que trazer os jogadores mais cedo, né? Não tem aquela condição de você ficar jogando amistoso, você já tem que se preparar para uma competição europeia. Pode ser que o Besiktas não esteja tão interessado. Isso, como eu sempre falo, você só vai ter resposta ao vivo. Besiktas amassando o Tirana, que não é o principal time da Albânia, você pode sim ter uma oportunidade de trabalhar a favor. De preferência com uma cotação mais alta, tá? Esse tipo de cotação tá difícil de aceitar. Aqui uma odd mais alta, o Hapoel Beersheva, que a gente acabou de comentar, que fez um confronto recente contra o Tel Aviv, vai enfrentar o Panavezes da Lituânia. Também não é o principal time da Lituânia, longe disso. O Hapoel Beersheva dentro de casa. O Hapoel Beersheva lutou pelo título, foi um dos melhores times fora de casa. Dentro de casa também tem uma campanha muito boa, olha só. Derrota aqui pro próprio Maccabi Tel Aviv no campeonato, depois naquela Toto Cup, que eu falei com vocês, Copa Toto, e aí lá embaixo contra o Villarreal na Europa Conference League já no ano passado. Então também tem uma boa incidência de vitória dentro de casa. A equipe do Panavezes também não é um time ruim por lá, no campeonato deles, mas não é o principal. Quem que é o principal time da Lituânia? É os Žalgiris? Eu acho que é os Žalgiris. Nesse momento, o Panavezes é o líder do campeonato, com uma rodada a menos. Mas o Žalgiris está ali na frente. O mais famoso acho que é o Žalgiris, né? Se eu não me falha a memória, o mais famoso é o Žalgiris. Beleza? Acho que é uma boa oportunidade também ficar de olho aqui, uma cotação mais alta, dá para trabalhar talvez o empate anula. E por fim, Twente da Holanda contra o Hammarby da Suécia. Aqui eu acredito que a gente tem uma diferença boa também. Se o Twente conseguir manter o que fez na temporada passada, ainda esse ano, né? Foi esse ano, mas na temporada passada, que era aquela campanha magnífica dentro de casa. Era difícil ganhar do Twente em casa. Olha só, a gente achou aqui um Ajax vencendo o Twente na Copa, mas você vai descendo, olha, você chegou aqui. Se o Twente conseguir manter o que fez dentro de casa, principalmente nessa última temporada. Se a gente puxar o histórico dentro de casa, só teve uma derrota pro Ajax na Copa. De resto, você puxa aqui até 11 de agosto, ou seja, um ano atrás praticamente, eu não encontro derrota do Twente em casa. Uma equipe muito, muito forte. O Hammarby não tá tão bem das pernas assim. No Campeonato da Suécia, a gente já comentou sobre o Hammarby, é uma equipe que ocupa aqui a 9ª colocação. Fora de casa, o Hammarby tem uma vitória em 10 jogos. Aqui realmente a gente pode encontrar uma superioridade do Twente, tá? Vale a pena ficar de olho nesse back favorito no primeiro tempo. E se puder, caso esteja empatado, buscar essa vitória do Twente
no live. Essas são as opções que eu vejo para você trabalhar a Conference League. Lembrando, jogo do Twente, do Apoel Beersheva e do Besiktas são no mesmo horário. Não te aconselho fazer os três, porque se você trouxer pro live para você ter essa curiosidade de assistir o jogo, muito provavelmente um jogo vai tirar a atenção do outro. Você não vai ter uma percepção tão boa. Então escolhe um jogo para você trabalhar. O Tel Aviv, o Ferencváros, o Bodo Glimt são jogos que tem pelo menos meia hora de espaço. O Bodo Glimt pro Ferencváros são 1 hora mesmo. E o Tel Aviv pro Ferencváros, meia hora. Então, pelo menos dá pra você dar uma respirada. Pra gente finalizar, pelo menos um joguinho aqui a gente tem uma condição melhor de trabalhar, que é o Sporting Cristal com o Binacional. Não é aquele jogo, né? Traz uma expectativa, né? Afinal de contas, é só o início do campeonato de clausura peruano. Já teve toda a parte de apertura, agora a parte do clausura. Porém, pelo menos a gente tá falando aqui de uma das melhores equipes peruanas. O Sporting Cristal, nesse momento, ocupa a terceira colocação aqui do Clausura. Ainda está invicto. Dentro de casa, foram 2 jogos, 2 vitórias. O Binacional, fora de casa, não venceu nenhuma. 2 jogos, 2 derrotas. É por isso que a gente tem essa cotação tão esmagada. Utilizando o histórico, antes a gente falar das estatísticas mais avançadas, utilizando o histórico do Apertura, que foi o campeonato anterior, a gente já está no Clausura, né? Já vimos aqui como é que está o Sporting Cristal. No anterior, o Cristal ficou na segunda colocação, foram 7 pontos a menos do que o Alianza Lima, e dentro de casa o Cristal, junto com o Alianza, foram as únicas equipes que não perderam nenhum jogo em casa, invicto, tá? Fora de casa, o Binacional não conseguiu vencer na fase anterior e agora também nessa fase atual ainda não venceu, então ainda não conseguiu vencer nessa temporada no Campeonato Peruano o Binacional, e ele terminou o Apertura aqui na 17ª colocação, tá? Agora sim, utilizando o nosso PDF de apoio, temos aqui um Sporting Cristal que venceu 8 dos últimos 11 que disputou dentro de casa, no geral, tá? 73% de vitória. Não é uma equipe que sai tanto na frente do placar, mas é uma equipe, obviamente, melhor do que o Binacional. Falhou pouco em marcar, em quase 50% dos jogos não sofre gol. Um excelente ataque e uma defesa boa, vamos chamar de defesa boa porque a média de gols sofridos é menor do que um gol por jogo. O Binacional não venceu nenhuma partida, não ficou nenhum jogo sem sofrer gol, ou seja, sofre gol em todos os jogos. Saiu até na frente ali em torno de 30% dos jogos, mas nada de muito especial. Tem um ataque muito problemático e uma defesa que sofre mais do que 2,2 gols por jogo, tá? O primeiro tempo do Sporting Cristal não é tão bom. A gente analisou um jogo recentemente do Viking contra o Alessandro, lembra? Eu tinha comentado com vocês, o primeiro tempo não é tão bom, o segundo tempo é melhor. E realmente, o primeiro tempo ele fez o primeiro gol, tomou um empate no final e depois foi 3-1, né? Ele concluiu a sua vitória ali no segundo tempo. Me parece que é um caminho para o Sporting Cristal. Por quê? Apesar de vencer mais do que o Binacional, tem um número de gols sofridos alto. 2 gols a mais ele marcou em relação aos gols sofridos. Isso aqui é problemático. Me parece um time que tem um pouco de problema no primeiro tempo. Já o Binacional tem muitos problemas. Marcou 4 gols, 3 a menos do que o Sporting Cristal, mas sofreu o dobro de gols e perdeu 50% dos primeiros tempos. No segundo tempo, aí você tem um Sporting Cristal crescendo demais, passando o dobro de vitórias, não teve nenhuma derrota no segundo tempo, 4 gols sofridos, ainda é alto, mas foram só 4 contra 13 gols marcados, então 3 vezes mais gols do que os gols sofridos. O Binacional chega a 60% de derrota, continua sem vitória e tomou 12 gols aqui no segundo tempo. Então, se você é trader, o jogo às 17 horas, pode ser que a gente tenha alguma liquidez. O grande problema para o trade aqui é liquidez, tá? Se houver uma liquidez mínima, o Sporting Cristal fazendo um primeiro tempo melhor do que vem fazendo nesses últimos jogos, particularmente falando, dá para você explorar talvez um back favorito no primeiro tempo. Isso no trade. Se você é Panther, vai trabalhar numa casa de aposta, muita cautela. Acredito na vitória do Sporting Cristal? Sim. Acredito num jogo para mais do que um gol? Sim, acredito. O Binacional já provou que é um time muito ruim, tá? Mas eu não aceito muito aqui esse tipo de cotação. Acho que se você quiser pegar a vitória do Sporting Cristal, seria melhor você esperar ao vivo para pegar uma cotação mais alta. O que eu gosto por aqui? Vamos olhar o histórico de confronto entre eles, principalmente dentro de casa. 1-0, 3-1 e 4-0. Então isso aqui pode acontecer. Esse 1-0 pode acontecer, tá? Mas como o Binacional vem tomando uma média de mais do que 2 gols por jogo, eu vou pensar numa possibilidade de trabalhar talvez o over 1,5 ao vivo. Nesse momento uma odd horrorosa, então esperaria uma cotação pelo menos ou em 40 ou em
1,45, tá? Dá para pensar no over 2,5? Também dá, mas não é uma cotação muito boa. Tá tudo esmagado nesse jogo, tá? E obviamente, se você for pensar numa vitória do Sporting Cristal ou num handicap asiático, menos 0,25 talvez, né, que o empate vai te tirar metade, eu te aconselho trazer esse jogo pro ao vivo para depois tomar algum tipo de decisão, porque para esse tipo de cotação aí, eu acho que não vale o risco, tá? Acredito na vitória do Cristal, mas pegaria com uma cotação mais alta. Bom, é isso. Não temos tantos jogos extras, inclusive eu acho até que com essa grade mais apertada com jogos no mesmo horário, nem te aconselho colocar mais jogos nessa sua quinta-feira. O que eu te aconselho de verdade é, se você não sentir confiança, não faz nada. Cara, sério, eu particularmente não vou fazer nada. Eu tô aqui para gravar, para ajudar vocês em dias como esse, mas também para alertar, né? Dias como esse, com jogos de Europa, Conference League, são dias muito difíceis, tá? E às vezes a gente fica nessa frustração de querer fazer uma aposta a todo custo, ou porque tá perdendo dinheiro e quer recuperar, ou porque tá numa boa fase e quer seguir apostando. Mas sério, às vezes o melhor a se fazer é não fazer nada. Tem oportunidade, talvez, na Austrália, no Sporting Cristal? Talvez tenha, mas não custa você observar. Para nós aqui que somos traders, e eu falo isso com propriedade, porque eu já estou indo para o meu 13º ano, é mais fácil você perceber a pegadinha, porque você assiste o jogo, você tá vendo ali que às vezes uma equipe está se comportando de uma maneira estranha, tá levando na sacanagem a competição, né? Um playoff de Conference League, ainda é uma competição iniciante, com 2 campeões ainda, que foram as equipes do West Ham e da Roma. Então, ainda está começando. Então, às vezes a gente consegue perceber ali no início a equipe fazendo corpo mole e tal, e aí você já abandona o jogo. Mas para você que vai trabalhar no pré-live é ainda mais complexo, porque, pô, você não sabe se a equipe vai levar um time titular, se ela vai mostrar interesse, às vezes você já apostou antes, você vai ter um cash out horroroso na sua casa de aposta. Então, a minha dica é, quer fazer, se tiver oportunidade, assista, faz ao vivo, e se tiver vendo ali, sentindo algum cheiro de pegadinha, fica fora. Não precisa apostar, é sério. Beleza? Um grande abraço. Se você gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever, deixar o like no vídeo para ajudar, mesmo com uma grade fraca como essa, tá bom? Um abraço, fica com Deus e até sexta-feira.